Olá, eu gostaria de agradecer pela oportunidade para falar nessa audiência pública, que vai tratar de um assunto que eu considero de extrema relevância, que é sobre a água de abastecimento do município de Balneário Camboriú. Então, quem procura acha, num país que se usa tanto veneno, quem procura veneno acha, né? O Ministério Público do Estado de Santa Catarina conseguiu verba para analisar, para avaliar a qualidade da água, e então contratou por licitação pública um laboratório para fazer as análises, né? Então foram analisados a água de abastecimento, tá, gente? Abastecimento de cidades, tá? De 175 dos 295 municípios de Santa Catarina foram avaliados, quanto à presença de 204 ingredientes ativos. A resolução a portaria do Ministério da Saúde exige que as empresas de saneamento avaliem a presença de agrotóxicos na água a cada 6 meses, 40 ingredientes ativos. O Ministério Público conseguiu avaliar 204. Esse trabalho de janeiro de 2018 a dezembro de 2019 revelou que havia resíduos de agrotóxicos na água de 60 municípios. Gente, 60 municípios tinham água, veneno na água, tá? Desses 60 municípios que tinham veneno na água, 50 deles não poderiam usar água se estivessem na União Europeia. Já vou explicar por quê. Aqui, então, estão os resultados das análises, né, para aferir a presença de agrotóxicos nas águas de abastecimento, que foram realizadas em 2018, 2019 e 2020. Então, na água de Balneário Camboriú foi aferida a presença dos agrotóxicos 2,4-D, bentazona, carbofurano, piraclostrobina, tebuconazol, tiametoxan e trifloxestrobina. E no município de Camboriú, né, no sistema de abastecimento, foi detectada a presença de bentazona, fipronil, metolacloro e tiametoxan. Vejam que os valores máximos permitidos no Brasil, ali as duas últimas colunas são valores máximos permitidos no Brasil e em Santa Catarina, né? Esses valores máximos permitidos, eles não foram ultrapassados nas análises que foram realizadas. Por outro lado, nesses mesmos municípios, esses resultados fariam com que a água não tivesse uso permitido na União Europeia, que a legislação da União Europeia é mais rigorosa. Lá, cada ingrediente ativo não pode ultrapassar 0,1 microgramas por litro e a soma dos ingredientes ativos não pode ultrapassar 0,5 microgramas por litro. No Brasil, a gente vê aqui, né, limites de 30, de 180, então, microgramas por litro para alguns ingredientes ativos, né, como a gente vê ali na tabela. Por exemplo, ali quando a gente viu bentazona em Balneário Camboriú 8,781, na Europa essa água não teria uso autorizado porque lá o limite é 0,1. Mesma coisa em Camboriú. Então, tanto a água de Balneário Camboriú quanto a água de Camboriú não poderiam ser fornecidas à população se essa mesma análise tivesse sido realizada em algum país europeu. E esses dados que houve presença de agrotóxicos na água de abastecimento, eles são muito chocantes, porque essas substâncias elas são tóxicas, né? Por exemplo, 2,4-D e seus sais têm potencial para causar câncer de estômago, linfoma no Hodgkin, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose arterial amiotrófica e infertilidade. Isso tudo está na literatura científica, né? A bentazona pode ser letal se ingerida, mesmo em baixas doses, danos aos rins e aos eritrócitos humanos. O carbofurano foi banido no Brasil em 2017, já tinha sido banido há muito tempo na União Europeia, e foi detectado nas análises, né? Foi observada a contaminação de animais selvagens e domésticos, e estresse oxidativo, toxicidade hematológica e hepática. O fipronil também já foi banido na União Europeia em 2009 e ainda é permitido no Brasil. É muito perigoso, causa alterações hematológicas e bioquímicas, estresse oxidativo, é hepatotóxico e neurotóxico. Metolacloro
também foi banido no Brasil em 2019 e causa aumento da incidência de câncer entre os agricultores expostos, hipertireoidismo em mulheres na área rural expostas. Piraclostrobina é genotóxico e tóxico para abelhas. Tebuconazol, efeitos deletérios sobre células hepáticas. Tiametoxan já foi banido na União Europeia em 2009. Causa efeitos deletérios sobre as abelhas. E trifloxestrobina, danos às células de pele humana. Isso entre outros efeitos descritos na literatura científica. Então é muito sério, porque quando a gente fala de contaminação de água de abastecimento, significa que as pessoas estão sendo expostas cotidianamente. Todos os dias tem que tomar uma quantidade razoável de água. E quando tem veneno na água, isso é realmente muito preocupante, considerando-se os efeitos na saúde pública. Como apareceu veneno agrotóxico na água de abastecimento Balneário Camboriú, eu resolvi trazer para vocês, então, alguns dados que estão descritos nesse Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e bacias contíguas, que é um documento muito interessante, elaborado por técnicos e que teve patrocínio do governo estadual de Santa Catarina. Entre os outros dados, né, aqui tem, à esquerda tem um gráfico com o percentual de uso do solo dessa região, que tem 55% floresta, 22% de pasto e campo, 12% de área urbanizada e 4% de risicultura, ou seja, cultivo de arroz. E a gente deve mostrar aqui que Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, tá? Eu trouxe aqui uma tabela com a soma das áreas cultivadas entre 2018 e 2022. Santa Catarina está lá com mais de 728 mil, quase 729 mil hectares cultivados nesse período. E Camboriú aparece lá entre os municípios de Santa Catarina que mais produzem arroz. Estão lá Turvo, Meleiro, Forquilinha. E aparece em 37º lugar, aparece Camboriú, com um total de 4.750 hectares cultivados, ou seja, 950 hectares por ano, e isso corresponde a 0,65% do total da área cultivada em Santa Catarina nesse período. 0,65% é o que Camboriú teve de área cultivada com arroz em relação ao total cultivado em Santa Catarina entre 2018 e 2022. Um dado que eu considero muito chocante e que demanda uma tomada de decisão e medidas urgentes, que é apresentado nesse Plano de Recursos Hídricos de Balneário Camboriú, demonstra que as subbacias que servem de manancial de abastecimento, elas estão esgotadas, ou seja, está insustentável a situação em termos de quantidade e qualidade também, né? Mas em quantidade. E aí, por isso que eu achei importante trazer esse dado, que também está nesse Plano de Recursos Hídricos, do que é consumido, ou seja, para onde vai essa água, né? Então, o abastecimento humano ficou em torno de 58% do consumo, inclui tanto a população urbana fixa, a população urbana dos turistas e a população rural. A indústria consome menos de 20%, incluindo a construção civil, né, a indústria da construção civil. E vejam que interessante, somente a plantação de arroz, o cultivo de arroz, consome mais de 21% da água. É muito interessante isso, que um único cultivo, ele consome mais água, a irrigação desse cultivo de arroz consome mais água do que toda a indústria dessa região. E enquanto que as outras culturas, a irrigação de outras culturas consome em torno de 0,4% e o abastecimento animal em torno de 0,3%. E um dado também que está nesse documento, do Plano de Recursos Hídricos, que eu achei interessante, é a participação de cada setor no PIB, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grande consumo de água no setor de agropecuária, principalmente no cultivo de arroz, esse setor ele colabora, ele devolve, em termos de produto interno bruto, só 1,17%. A indústria
que consome menos de 20% da água, devolve 18,59% de produto interno bruto. O setor de serviços, 58,71%, e a administração, 21,54%. Eu trouxe esses dados para que as pessoas que estão participando dessa audiência pública possam refletir sobre uma situação um tanto quanto grave em relação aos recursos hídricos que se apresenta aí.